Paz do Senhor Jesus, tudo bem com você que está participando conosco aqui? Pessoal, nós decidimos bater um papo, conversarmos sobre algum assunto que seja relevante para você, para mim, para nossa casa, para o nosso lar, tendo em vista o atual momento que estamos vivendo. Eu entendo, nós entendemos como igreja que estamos sendo atingidos por uma série de males, estamos sendo atingidos por uma série de preocupações. Estamos sendo assolados por não apenas a questão do vírus ou a questão financeira que está em voga, mas muitos fatores, eles vão adentrar a nossa casa, vão de alguma forma estremecer relações, vão colocar em xeque a nossa fé, vão colocar em dúvida o que nós pensamos até agora. A frase que eu tenho ouvido até nesses últimos dias é que mesmo o normal, a volta ao normal, já não será o normal. É um novo normal, um normal diferente. E é tendo em vista esse novo momento que nós estamos vivendo, que nós decidimos sentar e bater um papo entre amigos com algum assunto que possa preencher essa lacuna que agora é solta ou é aberta por conta desse momento que nós estamos vivendo. Nós estamos aqui recebendo o pastor Márcio, teólogo, professor em muitos núcleos de teologia, pastor de igreja, professor em muitos núcleos e trabalha conosco aqui na igreja e tem pregado, ministrado a palavra do Senhor Deus em muitas congregações. E nós louvamos a Deus por estar recebendo aqui o pastor Márcio Lopes, que estará participando conosco aqui. Também está conosco o Wellington Santos, que é também formado em teologia, diácono da Igreja do Senhor, nos auxilia diretamente no nosso núcleo teológico do ETAD aqui na congregação, pregador da palavra do Senhor e um auxiliar aqui da igreja nos cultos, na palavra, na ministração, que nos honra demais estar conosco. Bem, é por isso que hoje nós decidimos sentar com amigos e nós batermos um papo sobre alguma coisa que possa abençoar a sua vida, alguma coisa que possa encher teu coração e, de alguma forma, enquanto nós conversamos, nós vamos aqui nos nutrindo. Eu tenho descoberto um segredo em Deus e isso tem acalorado meu coração em tempos tenebrosos. E eu tenho descoberto que muitas vezes nós somos pastoreados, como o texto sagrado diz, que o ferro com o ferro se afia. Nós muitas vezes conversando com pessoas que têm a mesma linha de visão, mesma teologia defendida, ou a mesma forma de pensar, né? Biblicamente falando, é que nós somos alimentados, nós somos nutridos, nós podemos chorar no colo de alguém, nós podemos oferecer o ombro para alguém. E com base nessa experiência, nós nos reunimos aqui para conversarmos sobre alguma coisa que possa nos abençoar. O tema que foi proposto, ou que temos proposto, está na segunda carta de Paulo ao seu filho na fé, Timóteo. O capítulo 1 e o verso 7 tem uma pitada, tem um texto que pode trazer para nós uma luz no meio de trevas. Olha o que o texto diz para nós. Paulo escrevendo a Timóteo, estando preso, no momento em que está pronto a encarar a morte ou frente à morte, Paulo vai mandar uma carta para Timóteo com o seguinte dizer: Deus não te deu espírito de medo, de covardia, de timidez, mas, ao contrário, um espírito de fortaleza ou poder, amor e moderação. Com base nessa escrita de Paulo, diante de grandes adversidades vividas tanto com Timóteo quanto com Paulo, nós colocamos aqui para nós um bate-papo. Estou aqui com o pastor Márcio, estou aqui com meu amigo irmão Wellington, para falarmos sobre o medo em contraposição ao que a Bíblia, ao que o texto sagrado nos oferece: poder, amor e moderação. Eu queria ouvir dos meus amigos aqui o que vocês pensam a respeito dessa temática, de como Paulo escreve a Timóteo e como isso tem a ver com a gente nesse momento. O que o senhor acha disso, pastor Márcio? Pastor Marcelo, primeiramente, paz do Senhor, é um prazer estar aqui com o senhor mais uma vez, né?
E junto com o Wellington, nós podermos conversar, debater um assunto tão relevante, importante, que, como o senhor já bem disse, a nossa sociedade precisa, os nossos irmãos em Cristo precisam, e é muito bom falar de fortaleza, de amor e de moderação em tempos de tanta timidez, de tanto desamor e de tanto destemperamento, não é? A palavra de Deus vem para nos dosar e trazer esse equilíbrio, esta equanimidade que nós todos precisamos, e que, se nós formos nos ater, o mundo está calcado em discórdia, né, em desarmonia. Por mais que eles preguem amor, mas estamos vivendo um grande desamor, né? E que bom que nós temos a palavra de Deus para nós nos subsidiarmos, não é? Mas muito obrigado, e o tema é palpitante, vai ser bênção estar aqui dividindo esse tempo com os senhores. Legal. E aí você, Wellington, o que você pode dizer a respeito dessa temática? O medo em contraposição ao que a Bíblia nos oferece: poder, amor e moderação. Quero louvar a Deus pela oportunidade, louvar a Deus pela vida do pastor Marcelo, pastor Márcio Lopes, grandes referências, e estar diante deste bate-papo, deste tema tão maravilhoso, desperta em nós uma grande curiosidade, sempre conhecer mais a Deus e ver o seu poder em meio ao caos. E é maravilhoso que nós possamos nos aprofundar, que nós possamos nos edificar aqui através do conhecimento compartilhado, e seja bênção para as nossas vidas, e eu creio que será, em nome de Jesus. Amém. Bem, vamos lá. Para nós começarmos um bate-papo, quero lembrar você que está participando conosco, que aqui nós não temos um objetivo de sermos profundos nesse ou naquele ponto, não é uma ministração enfática sobre isso ou aquilo, mas nós estamos conversando aqui sobre aquilo que nos estremece e que de repente pode abençoar a sua vida, porque se você tivesse na sua casa, à mesa de jantar, conversando com a sua casa, alguém até diz que os assuntos palpitantes da sociedade, eles acabam caindo na mesa do botequim, na mesa da sala, diante da televisão, na mesa de jantar, no bate-papo entre amigos. O que é que está se falando e como nós estamos vivendo esse momento de pandemia? Mas acima até desse momento de pandemia, nós estamos vivendo um tempo, pastor Márcio, não sei se o senhor concorda comigo, mas a igreja está sendo desafiada. A igreja está sendo desafiada. E desafiada como? Tudo aquilo que para nós era absoluto, agora para nós perdeu um pouco o sentido. Olha, veja, por exemplo, o nosso momento de culto já não é mais, pelo menos não mais como antes. Os ensaios, as palestras, a liturgia como um todo, nós perdemos um pouco daquilo que para nós era absoluto. E nós estamos tendo que viver um novo tempo, e isso é desafiador para a nossa fé. O senhor acha que isso está gerando medo nas pessoas? Como é que o senhor vê isso? Olha, pastor, realmente, num momento desse de nós termos que desconstruir aquilo que nós vínhamos trazendo como um monopólio, no sentido de liturgia, de até nos acostumarmos, não é? Porque nós somos acostumados, somos talhados para uma coisa. E para quem foi criado num lar cristão, como é o caso de nós três, né? Diferenças de idade, mas todos criados num lar cristão, nos acostumamos com certas coisas. Porém, o senhor falou a respeito de medo, e aí agora a gente tem que lidar com uma nova formatação, mas o medo que sempre existiu em nós, uma questão de como desafiar esse momento, não é? E como nós temos a Bíblia como nosso norte maior, como a bússola, né, para aquele que é o viajante, nós temos a Bíblia. O momento é desafiador, é de temor, é de recuar, é de, no mínimo, estar estático, estagnado, né? Mas quando a gente lê, por exemplo, esse tema que o senhor tão graciosamente escolheu para debatermos, nós vamos encontrar um Paulo, que é um homem aqui nesse contexto, como o senhor já disse, de frente à morte, com quase 70 anos, instruindo o seu filho na fé, que tem basicamente a metade da sua idade, é um pouco menos. Então nós temos aqui duas pessoas, um com muita experiência e outro com menos.
E um tentando inserir no outro uma questão de não timidez, de não covardia, que ele não tivesse literalmente esse temor que todos nós temos, mas olha, você precisa de despertar. Ou seja, o temor não faz parte em nós como algo controlador. Então é realmente desafiador. Todos nós temos temores, mas temos que ir sempre dosando com essa parte que é Cristo que nos impulsiona, com esse amadurecimento, né? E isso é para tempos daquela época, Paulo e Timóteo, como modernos, como tempos de hoje, né? Então temos que avançar, não podemos estar estagnados. O senhor diria que, até pegando um gancho aí, Paulo mais idade, Timóteo de menor idade, contemporaneizando essa questão, os mais velhos e os mais novos, é possível a gente avaliar isso? Quem é mais novo de igreja está mais temeroso, quem é mais velho está mais apavorado, tem alguma experiência que pode ser passada? O que é que o cristão mais antigo pode, como o cristão mais antigo pode abastecer de fé um cristão recém-chegado? Porque a Igreja Assembleia de Deus, como todas as igrejas, ela é feita ecleticamente, né? Bem heterogênea. Tem pessoas que chegaram na igreja ontem, pessoas que estão há 50 anos, eu tenho 49, eu tenho 49 de igreja, de crente. Meu pai pastor, o senhor também a vida toda pastor, o Wellington a vida inteira na igreja, filho de pastor, pai, mãe crente. Agora, é possível trazer, como o crente mais escolado na fé, vamos dizer assim, pode trazer bases espirituais para um crente mais novo? O que o senhor acha? Olha, tanto que Paulo, quando escreve a Tito, falando a respeito de ensino, ele vai recomendar, inclusive, as mulheres mais idôneas, as mais experientes, ensinarem as mais novas a serem boas donas de casa, boas esposas, aquele negócio todo. Há em si, na pessoa que é mais experimentada, ter que talhar os mais novos, né? Paulo não se exime dessa responsabilidade. Tanto que, se a gente for rapidinho aqui a um contexto da conversão de Timóteo, na primeira viagem de Paulo, entre 46 e 48, é quando ele ganha Timóteo na fé. Quando ele passa lá na região de Icônio, de Listra. Na sua segunda viagem missionária, que vai acontecer entre 49 e 52, ele chama Timóteo para ser um acompanhante seu da sua viagem, junto com Silas e depois com Lucas. Haja vista que tem pouco tempo da primeira para a segunda viagem, mas Paulo se encanta com o despertar de Timóteo, que é tímido, e que é um menino, até porque ele tem um problema de saúde, né? É um menino mais ali tranquilo, criado com o pai e a mãe, só que o pai é grego, a mãe é cristã, a avó é cristã, então veja o berço que ele vem. Só que Paulo se encanta porque ele desperta, ele tem um conhecimento agora que ele é encantado por isso. Só que ao mesmo tempo, vamos analisar o Império Romano. Você vê, quando Paulo vai escrever a sua epístola aos Efésios, no capítulo 6, ele vai falar a respeito da armadura. E ele se pauta na armadura de um soldado romano. Vamos pensar no soldado, um homem que tem um porte físico, um robusto, um homem que tem medo? Tem. Mas que quando ele vai para o campo de batalha, é um homem que é patriótico. É um homem que é defensor, é um homem que vai para um embate. É o homem que vai matar muitas vezes, não porque ele é matador, mas é porque ele tem medo de morrer. Tanto que na segunda epístola, aqui, conforme nós estamos lendo, quando a gente vai para o capítulo de número 2, sem sair, mas só para contextualizar, Paulo vai falar para Timóteo o quê? Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo. Ele vai falar, sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Ou seja, então você veja que ele está empoderando Timóteo, que é deficitário em termos de saúde, debilitado, é um menino mais novo, e ele está dizendo assim, você precisa de ser patriótico. Não como o soldado romano apenas, mas você tem uma cidadania que é do céu. Olha que coisa. Então, assim, você não ser tímido é você não ser covarde, você cumprir bem aquilo que Deus te deu, até porque você foi chamado, vocacionado, e eu, Paulo, é quem impus as mãos sobre você, junto com um presbitério. Então, assim, meu filho, você precisa de ser um patriota do céu.
e não pode sonegar a mensagem que nós temos de lá. Então, se você analisar tudo isso, é interessante. Os mais velhos têm que sempre encorajar os mais novos. E aí, pastor, aquele negócio, para encerrar essa parte aqui, a gente só pode dar o que tem. Os mais velhos, como Paulo, dá o que ele de fato tem. E ele tem muita experiência e tem muita coragem para enfrentar. Tem uma palavra que a gente usa que é mentoria ou discipulado. Os mais velhos têm que assumir esse papel de mentorear os mais novos e passar a fé. Agora eu queria conversar com o Wellington, incluir ele na conversa aqui e dizer o seguinte, pegando até o gancho do pastor Márcio aqui. Ele acabou de mencionar, e a Bíblia menciona, que Timóteo era tímido. Era um perfil de Timóteo ser tímido, como muitas pessoas são, ou Timóteo era um covarde? O que o senhor pensa sobre isso? Pastor, à luz do que a Bíblia vai nos dar aqui como um pano de fundo, uma base, dá-se a entender que Timóteo ele era tímido. Dá-se a entender que Timóteo havia assim um certo medo do amanhã, um certo medo de arriscar. Só que se nós fôssemos trazer para os nossos dias atuais, falando assim, pela minha experiência, eu sou muito jovem ainda, tenho muito que aprender. A gente vemos o cenário e sabemos que acredito que todos nós, até mesmo as pessoas experientes, têm medo daquilo que é novo, tem medo do amanhã. É diante de um cenário a qual estamos vivendo, por mais que muitas das vezes assim, eu recebo alguns telefonemas, algumas mensagens pelo WhatsApp de pessoas, amigos próximos da gente, que perguntam pra gente como você está lidando com esta situação, como você está lidando com este cenário. A gente não pode assim de imediato dizer, eu estou com medo, também estou com temor na minha alma, diante de tudo que estamos vivendo. Não. Nós sempre temos que, à luz da Bíblia, pela experiência que nós temos, que seja ela pouca, por eu ser jovem, mas assim, pelos exemplos e os ensinamentos que foi nos passado, de que nós venhamos a ter uma experiência diferenciada, não pensar na ótica humana, mas pensar sempre numa ótica divina. Timóteo, eu vejo aqui que ele era uma pessoa, e a Bíblia diz, assim, as cartas vão descrevendo, aquilo que Paulo vai descorrendo sobre a vida dele, vai dizer que ele é uma pessoa tímida, mas é uma pessoa tímida que também tem... E como o pastor Márcio Lopes aqui acabou de expor, ele mesmo sendo tímido, ele tinha uma certa assim, agilidade, ele tinha um certo diferencial dentro dele, que fazia ele ser diferente, que isto despertou em Paulo de apostar nele, de mentorear ele, de trazer ele para perto, para que por mais que ele tenha medo, por mais que ele esteja tímido, por mais que tenha esse temor dentro dele, mas que seja algo que venha a ser mentoreado, algo que venha a ser trabalhado, algo que venha a ser aplicado, um investimento. Eu creio que Paulo faz um investimento na vida de Timóteo. Mesmo sabendo que ele tem as suas limitações, eu vejo que ele faz um investimento nele. Muito interessante. Eu entendo, pastores e amigos, que as pessoas têm perfil e têm perfil. Tem pessoas que são naturalmente mais fechadas, mais reclusas, mais introspectas. E a gente acaba até, ao ler esse texto e outros, até a Bíblia, em um certo ponto, ela condena a timidez, né? Ai dos tímidos e tal. O ponto é, a gente não pode misturar aquilo que é o perfil, meu modo de pensar. A gente não pode, às vezes, misturar o que é a timidez enquanto pessoa, a introspecção, né? A gente chama, naturalmente, o tímido de introspecto. Pessoas mais caladas, mais reclusas, preferem ficar mais na delas. Esse é um tímido no dizer que a gente tem. Mas, embora Timóteo parece ter até um pouco esse perfil, o que Paulo está trazendo para Timóteo não é para ele deixar de ser quem ele é. Né? Não tem como você fazer uma pessoa que não gosta de falar ser falante. Não tem como você falar para uma pessoa que prefere os bastidores e obrigá-lo ou forçar ele a ser aquilo que a sua natureza não é. A natureza de Timóteo é mais introspecto. Mas o texto está falando aqui, em contraposição, não é do tímido de perfil, né? Relendo o texto aqui, Deus não nos deu espírito de temor. E aqui até lembrar uma coisa que, olhando o texto, a gente percebe. Quando Paulo está escrevendo, pelo menos aqui na minha Bíblia, no sinal de vocês, está dizendo espírito em letra minúscula. Espírito em letra minúscula fala sobre o meu eu, não é o Espírito Santo. É o espírito humano, ou seja, é coisa minha. Deus não me deu esse espírito de temor, ou seja, mesmo que eu seja tímido, seja mais calado, mais introspecto, há uma mentoria,
E aí eu podia até colocar para vocês como Deus nos usa a nossa mão para moldar, como Deus usa a nossa vida para abençoar. Irmãos, a minha vida foi marcada por pastores que entraram na minha vida e mudaram o meu jeito de ser. Eu quero confessar aqui para vocês, eu sempre fugi do pastorado, eu sempre fugi do altar e eu sempre fugi do microfone. Isso aqui me causava um pavor. Microfone me causava pavor, o púlpito me causava pavor. Eu me lembro de uma experiência muito, muito singular na minha vida, onde o meu pastor Altamiro, um grande amigo, um grande pastor, ele, numa festa, falou assim: Marcelo, assume o trabalho, dirige o culto. E eu consegui arrumar uma pessoa para fazer no meu lugar e fui para a porta, fui para os bastidores, porque eu temia, era um medo maior do que eu mesmo. Mas Deus usou pastores, pastor Altamiro, lembrando aqui dos meus pastores, pastor Altamiro, pastor Rui, né, meu pai, um grande amigo, um mentor, pastor Antônio de Levas, pastor Hélio, quantos pastores que passaram pela minha vida, e a mão desses pastores me moldaram, não para ser o que eu não era, mas para que a graça de Deus cobrisse o que em mim faltava. Despertar, literalmente. Despertar. O que o senhor acha, pastor? Olha, enquanto o senhor vai falando, vai surgindo algumas coisas, me permita aqui, até porque o senhor citou duas coisas interessantes. E aí, o senhor citou duas, eu quero ir para a terceira. Mas bem rápido. Primeiro é que é o seguinte, você vê, a palavra que aparece aqui, temor, e aí traduzida por timidez ou covardia, né? E no caso aqui, essa covardia, esse temor, tem a ver com se contrapor à coragem. Então, só para ficar bem entendido aí para aqueles que nos acompanham, não é que essa timidez de Timóteo, ela é introspecta, conforme o senhor colocou. Até porque a psicologia diz que o falar em público, por exemplo, é o segundo maior medo do ser humano. O primeiro medo vem de morrer. O segundo seria o falar em público. Ter um microfone na mão é um negócio que desarma uma pessoa. Assim como arma outras. A pessoa é uma sem o microfone, a pessoa é outra com, pastor. Né? Então, essa timidez de Timóteo não é uma timidez introspecta, que não sabe falar em público, não é isso. Quando Paulo, inclusive, vai colocar, olha, o espírito, como o senhor bem colocou, o espírito com E minúsculo, esse espírito tem a ver com sentimento, com disposição. Ô Timóteo, o Senhor não nos deu uma disposição, um sentimento de covardia, ou seja, de não ser corajoso. Não é, conforme o Wellington falou, que ele não fosse, né? Então agora tipo assim, te colocar mais para frente. Em contrapartida, para o terceiro ponto, o senhor citou um texto de Apocalipse, quando o João vai dizer assim, olha, os tímidos não herdarão o céu, né? Ficarão fora. Essa timidez ali já tem a ver com aquele que tem a mensagem e não a transmite, retém. Então, é interessante que na língua portuguesa vai ser traduzido essa mesma questão de temorosidade, de timidez, mas que são timidez diferentes. Então, uma coisa é a timidez da introspecção, essa de qual Paulo fala para Timóteo, que é de não ter medo, e aqui João fala que os tímidos não herdarão, ou seja, aqueles que são omissos em ter a mensagem e não transmitir. Aí eu acho que até muda um pouco a questão, não é? Então, ou seja, Timóteo tem a mensagem porque ele foi bem talhado com a sua mãe, com a sua avó. Agora ele tem um pai na fé que é nada mais e nada menos do que Paulo. E outra, Paulo está querendo, pastor, talhar nele aquilo que o senhor sempre diz e que tenta fazer conosco e é muito bom, que é o colocá-lo no mais alto nível. Então ele não quer ter qualquer obreiro. Ele quer ter um obreiro, como diz o baiano, massa, né? Um obreiro bom, aquele que... Então é esse que o Paulo quer talhar. E é por isso que ele diz, o Senhor não nos deu esse espírito, esse sentimento, essa disposição de alguém que não tenha coragem. Então seja corajoso, Timóteo. Ou seja, você precisa de entender que isso é essencial. Amém. Essa situação. Louvo a Deus até pela explicação do senhor, pela ilustração, né, a luz aqui ao texto, porque eu entendo que há muitas pessoas, meus filhos mesmo, meus meninos, se sentem mais tímidos para se... né, minha esposa também um pouco tem uma certa timidez, eu já fui muito tímido, mas deixa eu falar para você que está ouvindo a gente, participando dessa transmissão, desse bate-papo aqui sobre temor, covardia, medo, timidez, em contraposição àquilo que Deus pode nos dar. Se você é tímido, se você é introspecto,
se você tem uma certa, né, esse perfil, deixa eu deixar para você até com luz na palavra do pastor Márcio. Deus pode te usar. Deus tem condições de te usar. Deus pode empoderar você para ser um grande homem de Deus do jeito que você é. Porque Deus não vai mudar, na minha forma de entender, Deus não vai mudar aquilo que Ele te fez como composição de ser humano. Mas há um poder, né? E aqui, vamos à nossa próxima palavra, poder. O que Deus tem para dar para nós é alguma coisa que pode nos empoderar. A palavra poder aqui é dunamis, pastor? Dunamis. Dunamis, ou seja, é alguma coisa que pode explodir, pode alavancar. Deus tem para nós alguma coisa que nós não temos, mas que tem nele. E talvez isso seja o mais maravilhoso do evangelho, porque eu não tenho, mas ele tem. Eu não posso, mas ele pode. Eu sou diminuto, mas ele é ilimitado. Ele é alguma coisa que pode vir sobre nós. Poder. Como é que você vê isso, Wellington? Como é que você compreende isso? Que poder é esse que emana de Deus? Né? E Paulo, até no verso 6, olha que Paulo diz no verso 6. Cujo motivo te lembro que despertes o dom que há de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Paulo impôs as mãos sobre Timóteo para que o dom de Deus viesse sobre ele. E agora Paulo vai lembrar que esse, não o temor, não a covardia, não o reter a mensagem, mas há um poder de Deus. Como é que você pode ver isso? Como é que você vê isso? Que poder de Deus é esse? Que entra na nossa vida e transforma a gente, e agora nós somos novas pessoas para fazer alguma coisa que antes nós não podíamos fazer. Como é que você vê isso? Pastor, eu tenho uma base como referência na própria luz da Bíblia sobre a vida de Josué. O poder de Deus sobre a vida dele diante da oportunidade. Por que eu falo isso e inicio a minha fala diante desse ponto a qual nós vamos discorrer agora, sobre o poder? Porque muitas das vezes a pessoa ela é capacitada, muitas das vezes a pessoa ela está preparada, pastor Márcio Lopes, para assumir algo, para concretizar algo, e ela tem até, assim, um conhecimento sobre o assunto. Porém, o medo, a timidez, como nós acabamos de dizer aqui, retrai dela prosseguir adiante, ela se retém. Só que quando o poder de Deus, ele vem, ele se aperfeiçoa sobre as nossas fraquezas e nos faz seguir adiante, nós, quando concluímos algo que Deus nos dá ali naquele momento, quando nós concluímos a oportunidade que foi nos passada, quando nós executamos algo que muitas das vezes nós olhamos e dizemos não temos capacidade, e tudo aquilo passa sobre a nossa mente como um flash, como um gatilho, nós olhamos e dizemos, não fomos nós, foi o poder de Deus que se aperfeiçoou sobre a minha vida naquele momento, e eu cumpri, eu executei com perfeição, não para minha glória, não para minha honra, mas sim pelo poderio do próprio Deus, o poderio do próprio Cristo, nos capacitando, nos modelando, nos forjando, para que nós possamos seguir adiante. É o poder dele nos fortalecendo. É o que Deus fez na vida de Josué, porque diante do cenário, Deus recolhe Moisés, e agora Josué vai assumir uma posição de líder. Só que Josué, ele se sente com medo, ele tem temor diante da oportunidade, ele se sente despreparado. Só que Josué, ele tinha capacidade de prosseguir adiante, só que ele não tinha ainda a certeza do poder de Deus que se aperfeiçoava sobre a vida dele. E quando ele toma as rédeas, direcionado por Deus, o poder de Deus se aperfeiçoa nele, e ele consegue concluir, ele consegue cumprir aquilo que Deus tem determinado nele. Então, como poder, pastor, eu vejo que é o poder de Deus. O poder dele, ele é magnífico, ele é maravilhoso sobre as nossas vidas, de uma certa forma tão, assim, difícil de se explicar. É algo tão maravilhoso de viver quando nós vivenciamos o poder dele sobre as nossas vidas. Amém, amém. Vamos fazer uma pausa para ouvir um louvor? Vamos lá. Vamos participar aqui, um louvor a Deus sobre a tua vida, uma palavra de canção em que Deus possa abençoar teu coração. Deus abençoe você. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama.
seu perdão, sem o seu amor, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Nosso Deus nos ama de uma maneira incondicional. Aí na tua casa, seja abraçado pelo Espírito Santo de Deus. Diga conosco, mesmo sendo assim. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo eu sendo falho, mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou falho, se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. E diga isso, Deus me ama. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Obrigado, Jesus, por nos amar de uma maneira incondicional. Acabamos de ouvir um louvor abençoado e nesse louvor nós adoramos a Deus porque nós estamos entre amigos com uma palavra gostosa falando sobre um tema que tem muito a ver com esse momento que nós estamos vivendo. Temor, timidez, covardia, poder de Deus, o dunamis de Deus entrando na nossa existência, empoderados pelo Senhor para fazermos aquilo que o Senhor Deus requer de nós. Glória a Deus por essa palavra. Nós encerramos aqui essa transmissão, esse bate-papo gostoso entre amigos. Teremos outros com certeza, quero que você guarde no teu coração. Nós teremos outras oportunidades de conversar com amigos e refletirmos a respeito daquilo que pode enriquecer a tua vida, a tua casa, a tua família. Se você não se inscreveu, se inscreva aí no canal do YouTube. Se você não ativou o sininho, faça isso. Se você quiser nos acompanhar, nós estamos à disposição nas mídias sociais. Siga-nos e seja abençoado para a glória do Senhor. Deus abençoe você.
Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família em Cristo Jesus. Até mais.